Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais uma reunião das crianças. E hoje a gente estava conversando entre os irmãos e a gente queria trazer um tema que eu não sei se as crianças têm conhecimento, que o Senhor Jesus, ele apareceu algumas vezes ali no Antigo Testamento, em uma forma diferente. Será que alguma criança sabe dizer que forma foi essa? Não na forma humana como ele veio, quando ele foi concebido, né? Ele veio, o Espírito Santo, ele fez a concepção miraculosa do Senhor, né? Maria, ela deu a luz ao Senhor. Ele veio como carne, só que ele apareceu também no Antigo Testamento. Será que alguma criança sabe? Foi na fornalha de fogo. Olha só, Também. Miqueias. Foi Miqueias que respondeu aí? Se eu não me engano, foi Miqueias. Quem mais acha que o Senhor Jesus estava ali na forma? Lembrando aí, crianças, a gente já aprendeu sobre essa passagem aí, ó. Tinha três amigos, Sadraque, Mesaque, né, Eric? E a Abidnego. Isso. E eles rejeitaram servir ao, acho que era rei Nabucodonosor, e aí o rei obrigou a eles a amarrarem a eles e lançarem eles numa fornalha de fogo ardente para que eles morressem queimados. Então essa aí é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, acho que Miqueias falou aí que o Senhor Jesus, ele apareceu aí na fornalha de fogo junto com esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E acho que Enzo também quer falar alguma coisa. Fica à vontade, Enzo. Não. Ah, ok. Teve alguém que levantou a mãozinha aqui, eu achei que foi você. Tranquilo. Então, Miqueias, acho que foi Miqueias que falou aí. Vamos ver, Eric. Sim. O Senhor Jesus, ele apareceu ali, naquela fornalha de fogo. E ele proveu com que os três amigos ficassem ali andando juntamente com ele e não lhes acontecesse nada. Então, o Senhor Jesus, ele apareceu ali em uma forma diferente da que nós temos conhecido ele através dos evangelhos, né, das epístolas. Mas o Senhor, sim, ele apareceu ali no Antigo Testamento e ele estava com esses três. Então, Miqueias lembrou bem aí dessa passagem ó, de Sadraque, Mesaque. Amigo, você lembra onde é que está, Eric? Vamos ler um pedacinho só para a gente refrescar a memória, relembrar. Daniel. Não lembro se. Daniel 3, deixa eu só ver o versículo. 19. 19, né? Vamos ler alguns versículos aqui para a gente recordar um pouco. Enzo, como é que tá a voz hoje, Enzo? Tô de boa. Então vamos ver aqui, deixa eu ver de onde a onde e tal.
acho que do 20. Peraí. Foi aqui, desce mais um pouquinho. Acho que do 20. Do 23. Acho que do 23 ao 25 a gente já consegue entender. Posso ler? Pode ler, do 23 ao 25. Então vai colocar amarelinho aí para você, para a gente identificar melhor. Aí, ó. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse: Seus capitões, não lançamos, não lançamos dos três homens atados atados dentro do fogo, responderam e disseram ao rei: É verdade, o rei. Respondeu e disse: Porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Bacana, Enzo, muito obrigado. Então, Enzo leu aí, ó, que o rei Nabucodonosor mandou atar, né, prendeu, amarrar esses 3 homens aí. Eram amigos de Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lançar dentro do forno de fogo ardente. Só que aí, quando eles fazem isso, né, como é que chama? Os soldados lá do rei Nabucodonosor faz isso, amarra Sadraque, Mesaque e Abednego, lança na fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor foi olhar, né, para ver, e quando ele vai olhar para ver os 3 queimando na fornalha de fogo, ele se espanta porque tinha lançado 3, mas tinha 4. Olha, como assim? Ele fala: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Então respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então, a pergunta foi lançado pelos soldados do rei Nabucodonosor 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que o rei Nabucodonosor viu 4. Quem era esse 4 homem que estava na fornalha andando dentro do fogo, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego? Jesus. O Senhor Jesus. Jesus. Tá bem. Jesus. E aí, Dal? Será que eles acertaram? Certa resposta. O Senhor Jesus, antes dele vir aqui ao mundo, como uma criancinha, um bebezinho, que estava na barriga de Maria, ele foi colocado ali na barriga de Maria. Antes dele estar aqui no mundo assim, há mais de 500 anos antes dele nascer aqui, ele aparecia, que é ele que vai falar mais um pouquinho aí, ele aparecia aqui no mundo para alguns que pertenciam a ele. Como nesse exemplo aí agora, desses 3 jovens que foram jogados aí na fornalha para queimar, mas aí o Senhor Jesus aparece lá dentro da fornalha com eles e eles não sentem nada do fogo, não acontece nada com eles, porque o Senhor Jesus, ele é poderoso e tudo obedece a ele. Então, ele salvou esses 3 aí de serem queimados. E o Senhor Jesus, ele apareceu
para outras pessoas também. Apareceu para Abraão, teve mais gente também, apareceu lutando com Jacó, né? E aí a gente vai, quem sabe, saber um pouquinho disso aí, viu? Então, vocês acertaram. Lembrando que a gente viu, acho que na semana passada, né, que o Senhor Jesus, ele é eterno, né? A gente aprendeu que ele é eterno, ou seja, nunca teve início e nunca terá fim, né? Sempre existiu. A gente não entende como é isso, né? Sempre existiu. Toda a vida eles existiu. A gente for a trilhões, quatrilhões, septilhões, o que existir de anos atrás, toda a eternidade voltando para trás, ele sempre existiu. Ele que criou todas as coisas, o Senhor Jesus. Tudo que há foi ele quem criou. Então, mas a gente sabe que ele, já existindo, né? Como ele sempre existiu, ele veio ao mundo há 2000 anos atrás. Há 2000 e poucos anos atrás. E ele tomou a forma de homem, né? Como Eric explicou aí, né? Foi uma ação de Deus miraculosa, né? Através do Espírito Santo que gerou essa criança no ventre de Maria e depois de 9 meses Maria deu à luz e Deus estava aqui no mundo agora no corpo humano. O Senhor Jesus estava aqui no mundo em um corpo humano, mas ele já existia, né? A gente viu acho que foi semana passada. Ele só veio a este mundo, um corpo humano. Mas ele já vinha aqui neste mundo em outra forma, que é essa aí, que não era em corpo humano. Sadraque, Mesaque e Abednego, e tinha o Senhor Jesus ali dentro, mas não de carne e ossos, como ele veio há 2000 anos atrás. Ele vinha em uma outra forma, não é isso, Eric? Exatamente. Digamos que o Senhor Jesus ele aparecia em uma forma angelical. Então, você consegue uma imagem aí que tem a ver com Gênesis capítulo 18 de Abraão? E aí, quem sabe o que está acontecendo aí nessa imagem? Eu acho que eu lembro. É Sara escutando a conversa, eu acho que do esposo dela com os anjos, eu acho. Boa, Éder. E tinha quantos anjos, Éder? Você sabe me dizer? Pela imagem, eu acho que 3. Quem é que arrisca? Quem mais arrisca? 2. Isso falou que tem 2. Quem mais? É 2 anjos abriu, Miguel. É 2. Olha para você responder. 2 anjos, Sara e Abraão. E o Senhor Jesus. É 2 anjos e o Senhor Jesus. 2 anjos e o Senhor Jesus. E aí, Welton, o que você acha dessas respostas aí? Eu tô tentando achar aqui em Gênesis 18. O início do capítulo. Então, e levantou os olhos. Vamos ver o 1.
Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais. Baixa um pouquinho, não. Não, peraí, que aqui eu consigo. Pronto. Nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, eu acho, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Então aí tinha 3 anjos. Um era o Senhor e 2 eram 2 anjos. É isso? Isso aí. 3 anjos. Depois, eu recomendo dar uma lidazinha em todo o contexto, que aí a gente vai entender que não são 3 anjos, são 2 anjos e o Senhor. Porque esses mesmos 3 homens, 2 deles vão sair e vão em direção a Sodoma e Gomorra. Lembra daquela história que a gente viu em uma reunião passada, que 2 anjos foram em Sodoma e Gomorra e eles tiraram Ló de lá antes que ela fosse destruída? Então, eram esses 2 anjos que estavam ali. E Abraão ficou com um outro homem ali, que era o Senhor. E aí ele vai e começa a falar com Abraão. Então, era o Senhor falando ali com Abraão, e os 2 anjos foram lá para Sodoma e Gomorra, para anunciar que iria ser destruído e ajudar Ló a escapar. Então aí, mais uma vez, o Senhor Jesus aparecendo em uma forma angelical, como o Eric explicou aí. Então a gente já viu uma lá, né? O Senhor aparecendo com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei Nabucodonosor ficou espantado quando viu, né? 4 homens. Agora a gente vê aí, mais uma vez, aparecendo Abraão, o Senhor Jesus também. Não é isso, Eric? Exatamente. E tem mais, Eric? Tem mais uma. Vamos agora para Josué, capítulo 5. Vamos lá. Versículo 15. Antes de começar a ler, vamos ver. Acho que Thalita deve ter alguma pergunta. Fica à vontade, Thalita. Não, é porque eu tinha levantado a mão, aí eu não quero mais falar, não. Ah, tá tranquilo. Então vamos lá. Do 13, Dal. Do 13 para a gente entender o contexto. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Esse um pouquinho aí, Del. Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, como a gente sabe, a gente não pode adorar um anjo. Então, essa pessoa aqui, esse anjo aqui, era quem? Se a gente não pode adorar um anjo, quem era esse?
príncipe dos exércitos do Senhor? Jesus? Aí, exatamente. Mais uma vez, o Senhor Jesus aparecendo em uma forma angelical diante dos olhos dos homens e vindo falar com eles. E aí, Welton, o que você acha? Tá certo? Eu confesso que eu não conhecia essa passagem. Agora que eu estou vendo a primeira vez. Eu conheci essa passagem em uma reunião de perguntas e respostas com o Luiz. Um irmão perguntou e aí ele explicou. Então, mais uma, né? Uma aparição. Tem uma que eu não sei, Dal, Eric, que Jacó luta com. Fala que Jacó lutou com Deus também, é? Isso, o Senhor Jesus também. Uma coisa interessante para as crianças aprenderem é que toda vez que a gente lê na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, principalmente, falando assim, o anjo do Senhor, está querendo dizer que é o próprio Senhor Jesus. Mas quando disser um anjo, é porque é um anjo, um mensageiro de Deus. Mas quando fala o anjo, é o Senhor Jesus aparecendo ali como na sua forma angelical, vamos dizer assim. Lembrando também sempre quando a gente lê no Antigo Testamento, falando de Jeová, né? Jeová, a gente lê essa palavra assim, Jeová. Umas Bíblias traz Senhor, outras Bíblias traz Jeová. Ali é o Senhor Jesus Cristo. Está fazendo referência a ele, o Senhor Jesus Cristo. E lembrando também que toda a Bíblia, né? Quando a gente pega toda a Bíblia, são quantos livros é? Quem lembra? São 70 e algum, 60 e poucos, né? 66. 66 livros. Então, todos esses 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, ela faz referência ao Senhor Jesus. Desde o comecinho até o final dela, está falando da pessoa do Senhor Jesus. Às vezes em figura, por exemplo, uma figura do Senhor, a arca. Lembra da arca de Noé? Quem se lembra da arca de Noé? Quem lembra quantas pessoas entraram na arca de Noé? Quem se lembra? Deixa eu ver se Enzo sabe. Fala aí, Enzo. Olha, isso daí mesmo? Eu Como? acho que era 5 ou 6 pessoas, eu não lembro direito, mas eu sei que era Noé, a esposa dele, os 2 filhos, e eu não lembro se era 2 noras ou se era só um. Certo, vamos ver. Eu acho que é 8, eu Enzo, acho que é 8, Éder, 8 pessoas. 8, Levi falou aí. Então, certa resposta aí. 8 pessoas, né? Noé, a esposa, 3 filhas e 3 genros.
Então, dessas 8 pessoas que entraram na arca, quantas desceram da arca? Eu não lembro se cada filho dele tinha uma esposa, mas se tinha, é 8. 8 pessoas desceram da arca, porque a arca ali protegeu todos eles. Quem estava na arca não se perdeu no dilúvio. Então, todos os 8 que entrou na arca desceram salvos ou a salvos da arca. Então, todos que estavam na arca estavam salvos, foram salvos do juízo, né, do dilúvio. Ali, então, a arca é uma figura do Senhor Jesus. Todos que estão no Senhor Jesus Cristo, creem no Senhor Jesus Cristo, todos serão salvos, nenhum se perderá. Então, a arca ali, ela é para nós uma figura do Senhor Jesus Cristo, que protegeu, guardou aquelas 8 almas ali, Noé, sua esposa, seus filhos, seus genros, guardou do juízo de Deus, que foi o dilúvio. E nós, todos que estamos em Cristo, temos fé em Cristo, nós seremos guardados do juízo que cairá sobre essa terra em breve. Então, a arca era uma figura. E como a arca tem várias, inúmeras, centenas de figuras que nos lembra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque os 66 livros da Bíblia falam somente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, toda a palavra de Deus tem a finalidade de apresentar o Senhor Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Não é isso, Dal? Isso aí. Toda a Bíblia é escrita e mostra a pessoa do Senhor Jesus de várias maneiras, como o Elton falou aí. A arca representa o Senhor Jesus. Tinha também, deixa eu ver mais coisas aqui. Tinha uma serpente que estava assim numa haste que Moisés levantou, que também representa o Senhor Jesus. Tinha um monte de coisa também. Tem mais coisa aí. O Senhor Jesus aparece de uma forma bem interessante, sabe aonde? Em Apocalipse, que o João vê. Apocalipse, João vê, e ele descreve mais ou menos assim, ele descreve como foi que ele viu o Senhor Jesus ali. E a gente pode ver, se Eric quiser ler aí. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha sim. Aí, Eric, mas antes disso aqui, aí, deixa eu mostrar a figura de novo. Deixa eu botar aqui. Essa cena aí é o que a gente vai estar lendo aqui, ó. Que Eric vai ler para vocês aqui. Gênesis 32. Tá vendo 2 homens brigando? Estão lutando aí, né? Vamos ver o que é que está falando aqui, Gênesis. Aí, Eric. Vou ler aqui. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse homem aqui da figura que está lutando com Jacó também é o Senhor Jesus. Agora vamos ler lá em Apocalipse, vamos ver o que, é que a gente vê lá em Apocalipse, o que foi que João escreveu sobre o Senhor
em Apocalipse, quando ele vier para julgar o mundo. Vamos ver aqui como foi que ele viu. Então, Aí, Eric, quer explicar aí? você vai voltar só um pouquinho lá do início? Sobe só um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui, no 10. Então, João, ele estava preso na ilha de Patmos. E aí aqui, vamos dar continuidade com o que ele vai discorrer aqui no livro de Apocalipse. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse aqui foi o aspecto que o Senhor apareceu ali para João, que é a forma com que ele virá para julgar as nações. Ele vem como o sol de justiça. É isso, Tal? João, quando conheceu o Senhor Jesus aqui, ele viu um homem assim, bem simples, amoroso, mas aí o Senhor Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e subiu de novo para o céu. E aí depois João teve uma visão do Senhor Jesus como ele é agora, como um juiz. E aí João ficou tão espantado quando viu de novo o Senhor Jesus, já de uma forma diferente, que ele caiu assim, né? Nesse versículo 17. Ele caiu aos seus pés como morto, ele como assim, desmaiando assim. Ele não conhecia o Senhor Jesus daquele jeito. Só que o Senhor Jesus ali estava em uma forma de um juiz assim, que julga perfeitamente. Então, olha como a gente vai estar também, né, ao lado do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver ele, só que para nós o Senhor Jesus Cristo é sempre muito amoroso e a gente vai querer estar com ele. Só que João aí não conhecia o Senhor Jesus dessa forma. E teve outra forma também que o Senhor Jesus apareceu na transfiguração do monte, mas só que já são 9h06. E chegou o nosso horário. Enzo aqui lembrou também. Obrigado, viu, Enzo? E chegou agora a hora de Mimi.
que significa Dormir. 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 Quem sabe semana que vem. Oi, tomar banho, escovar os dentes, antes de dormir, antes de fechar os olhinhos, tem que orar. A gente ora a nosso Deus e Pai e agradece no final, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, então a gente está conhecendo um pouquinho do seu Jesus Cristo quando apareceu aqui para os homens aqui na Terra. E um dia a gente vai ver ele, viu? E a gente vai ver ele assim, ó, com os nossos olhos. A gente não vai querer sair de junto dele, porque ele é muito agradável. Então, chegou o nosso horário. Quem sabe, se o Senhor permitir, se ele não levar a gente antes lá para o céu, hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, e ele permitir que a gente esteja aqui de novo, quarta-feira, a gente vai falando mais um pouco dele. Ok, Welton? E Eric? Isso aí. Isso. Então, Eric, deixa eu tirar a gravação aqui. Você já pode agradecer para a gente estar encerrando? Vamos agradecer.